Queridos, graça e paz, a paz do Senhor, que alegria, que privilégio, que prazer estar aqui nessa noite, né, na segunda semana teológica, né, da nossa Igreja da Federação e dessa vez tratando sobre o tema do sacerdócio universal do crente. Pois bem, eu quero começar, né, agradecendo esse convite. Meu nome é Érica Aparecida, eu sou da Primeira Igreja Congregacional de Feira de Santana. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa questão do sacerdócio universal como princípio de igualdade. E é interessante a gente pensar nessa concepção do sacerdócio universal como princípio de igualdade, que tudo começa com a reforma protestante, né? E essa reforma que traz para nós como desafio quatro pilares que eu vou estar conversando com você nesse momento. E o primeiro pilar que a gente vai abordar, né, da reforma, o primeiro pilar dessa concepção é Jesus Cristo, o único mediador, né? É o mediador entre os homens. E que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A segunda questão, que traz também o pilar dessa concepção da reforma protestante, vem dizendo que o sacerdócio universal do crente, né, que é o que nós vamos abordar, e que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 5 a 9, essa concepção de quem nós somos enquanto sacerdote. E em terceira base, nós vamos estar abordando também essa concepção do livre exame das escrituras, né? E a supremacia da Bíblia sobre a tradição. Então, são os pilares dessa reforma. E, por quarta questão, que é interessante a gente falar, apesar de não ser o que vamos tratar do sacerdócio universal, né? Nessa questão, mas tratar sobre a supremacia da fé sobre as obras. Então é importante a gente pensar um pouco nesses pilares da reforma protestante, mas, em contraponto, o que nós vamos tratar aqui é essa questão da igualdade, o sacerdócio universal do crente e a igualdade. E o que é igualdade? Né? Quando a gente fala, olha, a igualdade, o que é igualdade? Igualdade é ausência de diferença. Então, é igual, e parece redundância, pleonasmo, né? Mas é igual aquilo que não é, né, diferente. E dentro dessa concepção, a gente também vai pensar em outra palavra que a gente usa, porque na atualidade, quando a gente fala assim, olha, todos são iguais, mas assim, olha, a igualdade, muitos vão dizer assim, a igualdade em si, ela não nos cabe. Temos que pensar também no processo de equidade. E o que é equidade? Equidade é a característica de algo que revela senso de justiça. Ou seja, não basta olhar para todos de maneira igual. Tem que olhar, mas na concepção das especificidades de cada um dos seres que estão envolvidos nesse processo de igualdade. Então, equidade é o quê? É o senso de justiça, é o imparcial, é o isento. E dentro dessa concepção, aí eu trago essa ilustração, que pode nos ajudar muito nesse contexto de pensar um pouco sobre igualdade e equidade. Por quê? Igualdade, todos estão no mesmo patamar, mas todos são do mesmo tamanho, todos precisam dos mesmos artifícios para ver o mesmo, então a gente entra na equidade. E o que é a equidade? Como falando, o senso de justiça. É dizer assim, olha, apesar de todos seres iguais, apesar de todos sermos iguais, nós temos necessidades, nós temos especificidades, nós temos contextos que nos fazem diferente e que precisam de um tratamento diferenciado. E aí, quando a gente pensa na Bíblia, isso é lindo. Quando a gente pensa no nosso Deus, isso é muito especial. Porque servimos a um Senhor que nos trata com igualdade, mas também reconhece as nossas especificidades. Um Deus que olha para nós com equidade, com justiça, com graça, com amor. E dentro desse processo, como está lá em Salmo, capítulo 7, versículo 11, Deus é um justo juiz. Então servimos ao Senhor, que apesar de sermos iguais perante Ele, Ele nos olha nas nossas especificidades. Ele olha para nós nas nossas individualidades. Ele olha para nós lá com o que eu disse, que é a questão do senso de justiça.
Ele olha para nós olhando as nossas individualidades e reconhecendo as nossas fragilidades. E nos tratamos na especialidade que só Ele sabe nos tratar. Dentro dessa questão também, a gente pode entender que a igualdade é um princípio incorporado pela Bíblia, né? É incorporado pela palavra do Senhor. Em várias passagens bíblicas, a gente entende, reconhece e escuta o nosso Senhor falar conosco que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então, olhar para esse tema desse nosso encontro, dizer, olha, nós precisamos entender que o sacerdócio universal do crente perpassa por esse entendimento da igualdade e o princípio de equidade na Bíblia estando dentro desse contexto e a gente entendendo que a palavra do Senhor, tanto em Atos quanto em Deuteronômio, aí estão as referências, tanto em Romanos, em Efésios e em Jó, vai trazer que o Senhor é um Deus, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E dentro desse processo, dentro de não fazer acepção de pessoas, a gente pensa muito na atualidade, trazendo isso para nós. Porque quando eu falo de igualdade, certamente você que está me ouvindo deve ter pensado assim, olha, Érica, falando de igualdade, ela está falando da questão de gênero. Ela está falando dessa questão, porque a igualdade no nosso tempo, ela está muito fragmentada entre homem e mulher, entre pessoas. Todos somos iguais, homens e mulheres, temos os mesmos direitos. O feminismo traz essa pauta. E se a gente entrar também nessa questão de gênero, nós vamos entender, né, que a igualdade originária entre homem e mulher é um princípio que está desde o início da Bíblia. O nosso Deus, no Gênesis, vai dizer o quê? Deus criou o ser humano à sua imagem, macho e fêmea os criou, do ponto de vista que não tem essa distinção. E no Novo Testamento, centrado na figura de Cristo, vai dizer o quê? Não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus, como vai dizer em Gálatas. Então a gente começa a perceber que apesar de parecer hoje em dia, mas porque a Bíblia... Não, o nosso Deus sempre olhou para as mulheres de maneira muito especial. O nosso Deus, e a gente sabe disso, sempre deu vez e voz às mulheres. E isso, quando a gente pensa também em igualdade, para dizer, olha, não vai dizer que não vai falar dessa questão de gênero, né? Sim, e vou falar do ponto de vista que o nosso Deus sempre olha para as mulheres com muita igualdade em relação aos homens. Entendendo também, nesse processo de equidade, as especificidades. Parou para conversar com a mulher samaritana, sempre acolheu o choro das mulheres, dialogou na casa de Lázaro com Marta e Maria. Era um Deus que sempre deu voz, sempre deu colo e sempre deu aconchego nesse processo de igualdade. Então, nós temos essa premissa, nós entendemos isso à luz da palavra do Senhor, que somos todos um em Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago que, todavia, se estás cumprindo a lei segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazes bem. Mas, se fizer acepção de pessoas, cometeis o quê? Pecado. Erramos o alvo. Porque nós vamos ser condenados pela lei como transgressores. Então, nos suscita aí essa questão que todos somos um em Cristo. Através do sacrifício de Cristo Jesus, nós não fomos separados. Nós não fomos separados em classes, em etnias, em gênero. Não, nós somos todos um em Cristo. Quando o Senhor olha para nós e quando recebemos a graça, a misericórdia, o poder, o favor, isso é unicidade. Somos todos um em Cristo. E todos os homens têm o mesmo sangue, né? Não temos diferenças sanguíneas do ponto de vista que nós podemos entender, como diz lá em Atos, né? No capítulo 26, de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de toda a sua habitação. Ou seja, de um só sangue fez a geração dos homens. Não há distinção, não há separação. Há um processo de igualdade dessa criação.
Então Deus aceita as pessoas de qualquer raça, cultura e nação, né? O sacerdócio universal passa por esse entendimento da gente compreender essa unicidade de propósito da salvação. Entendermos que, como vai dizer Pedro, né? Abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, como nós acabamos de falar. Deus não faz divisão, mas que lhe é agradável, né? Que qualquer nação que o teme, que cumpra os seus mandamentos, é aconchegada nele. Como diz em Atos capítulo 34. Vivemos num tempo de muita separação. Vivemos num tempo de muita distinção, mas o nosso Deus, ele é um Deus do acolhimento. Ele aceita pessoas de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer nação. E aí lá em Pedro, como dizemos que nós vamos abordar essa questão do sacerdócio real enquanto igualdade, o que vai dizer a palavra, né? Nós somos o quê, irmãos? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Ou seja, aquele que nos transportou, né, das trevas, da escuridão, da morte, do pecado, para o reino do Filho do seu amor. Então há uma premissa aí que a gente pode entender, que é o quê? Que essa primeira carta, né, de Pedro, do apóstolo Pedro, ela o quê? Ela se dirige àquele contexto geográfico ali, era um contexto de uma comunidade pequena, e essa comunidade pequena tinha muitas questões de ordem social, porque atravessava ali muitas questões, muitos conflitos interpessoais, atravessava ali as questões das perseguições. E aí e por que tinha perseguição, né? Por que esse contexto histórico, geográfico traz isso? Por causa dos valores e do estilo de vida desses cristãos, desses homens de Deus, que destoavam e colocavam eles por fora desse padrão da sociedade dominante, como vai dizer lá no capítulo 4. Então, consequentemente, havia ali uma distinção social de tal forma que eles eram ridicularizados. Dizia, olha, esses aí não são como nós. E pensando hoje? E pensando no hoje? E trazendo essa concepção para nós hoje? Nós somos servos do Senhor, sacerdotes do Senhor, que vivemos, né, num contexto de perseguição. Nós vivemos num contexto, nosso estilo de vida que destoa, o nosso estilo de vida que nos deixa por fora dessa sociedade atual, e muitas vezes o nosso padrão, a nossa forma de ser, de agir, de pensar e de viver, nós somos ridicularizados. Mas como pode? Mas por quê? Mas para quê? Por que quer ser tão santo? Se acha melhor? Será que os crentes, né? Os ímpios vão dizer, os crentes se acham melhor do que todos? Quem são eles? Então nós vivemos nesse contexto também que Pedro, né? Que vai dizer o quê? O que acontecia lá? Eles sofriam. Mas apesar dessa questão do sofrimento, apesar dessa ridicularização social, de não coadunar com o princípio daquela sociedade, apesar de não fazer parte do status quo, né? Apesar de não fazer parte desse contexto, eles estavam envolvidos com a sociedade, ou seja, faziam parte. Portanto, nós precisamos entender que apesar de não ser do mundo, nós estamos do mundo. Apesar de não coadunarmos com a forma de viver, de agir, de ser dessa sociedade, né? Dessa sociedade caída, nós estamos aqui nesse contexto. Nós servimos ao Senhor, nós aceitamos a Jesus, né? Aceitamos a Jesus, igual vamos falar assim. Nós reconhecemos o sacrifício, nós estamos com o Senhor e a gente continua andando, vivendo, trabalhando, estando nessa sociedade, envolvidos com essa sociedade. Mas, portanto, né, os cristãos eram o quê? Que vamos dizer, uma minoria, um ambiente grande e hostil por causa da conduta não conformista, e eles eram o quê? Estranhos na sua própria terra.
Isso não difere de mim, de você no contexto hoje. Nunca urgiu tanto que nós sejamos estranhos nessa terra. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Não dá para coadunar. É como vai dizer a palavra, né? Não vos conformeis, Romanos, não vos conformeis. Quantos homens e mulheres de Deus conformados? Quantos homens e mulheres de Deus que, ao invés de ser estranhos, estão pegando a forma, conformados? Mas o Senhor nos chama através da sua palavra a não nos conformar. O Senhor nos chama através da sua palavra a sermos estranhos, porém envolvidos. Aí um processo dicotômico. Aí uma dicotomia que a gente fala assim, olha, como é que eu vou ser estranho se eu não fazer... Como é que eu vou ser estranho, né? Se eu estou envolvido, como é que eu sou estranho, né? Se eu estou ali, mas nós não somos chamados a vivermos como o mundo vive. Nós somos chamados a andarmos, como a palavra do Senhor vai dizer, na contramão. Nós somos chamados a andarmos não nos envolvendo com os negócios dessa vida. E aí, dentro dessa concepção, nós temos o quê? Uma missão. E qual é essa missão? Né? Desse sacerdote dentro dessa questão da igualdade. Qual é essa missão? É uma participação e não isolamento. Porque aí a gente tem que ter cuidado também. Para a questão de, olha, não quero saber desse povo, não quero saber de ímpio, não quero saber de amizade, não quero saber desse acolhimento. E uma amiga minha falou uma coisa muito especial para mim uma vez, psicóloga Adriana, ela disse assim, Érica, antes de ganhar a pessoa para Jesus, você ganha ela para você. Porque quando você estabelece relacionamento, quando você estabelece vínculo emocional, ela para ouvir o que você vai dizer. Ela para ouvir aquilo que você tem a compartilhar. Porque não vai dizer, não né? Não tá nem aí para mim. Não. Então nós temos um desafio. É uma missão, porque nós somos comissionados a esse ide do Senhor, mas essa missão de uma participação nesse contexto do mundo, mas o não isolamento. Eu não posso me isolar. Eu sou chamada a participar. Eu sou chamada a compartilhar. Eu sou chamada ao relacionamento. Eu sou chamada ao diálogo. Eu sou chamada ao amor. Eu sou chamada a fazer diferença onde o Senhor me plantar. E aí a gente lembra de Daniel na Babilônia. A gente lembra de tantos outros servos do Senhor que estiveram num contexto completamente hostil. Mas servos do Senhor que estavam ali prontos para atuar. Servos do Senhor que estavam ali prontos para exercer aquilo que o Senhor tinha para eles. Servos do Senhor que estavam prontos para exercer toda a missão que o Senhor tinha para eles. E a gente lembra também lá da escrava que estava na casa de Naamã. Porque o que acontece? Se o meu Senhor estivesse lá. Lá tem profeta. Ele não estaria passando por aquilo que ele está passando. Ela não se isolou, apesar de todo o seu contexto. Mas ela estava ali a serviço de uma missão. E aí nós somos chamados também a essa missão da participação, do não isolamento, mas também do não envolvimento. Ora, eu preciso estar, mas não me envolver. Eu não posso ser um igual. É uma missão de participação, de não isolamento, mas de não envolvimento. Não dá para ser um com eles. Não dá para estar nesse contexto. Porque aí eu me lembro de Ló. Porque o que a palavra vai dizer? Que quando o Senhor envia anjos para tirar Ló daquele contexto de destruição, e ele vai compartilhar com a sua família, eles achavam que ele estava gracejando. Por quê? Porque Ló não tinha testemunho de tal forma que quando ele foi falar da parte do Senhor, tá falando o quê? Vive como nós? Tá falando o quê? Está aí nesse mesmo contexto e agora quer? Nós precisamos ter autoridade para falar, autoridade para compartilhar, autoridade para exercer esse sacerdócio. E aí perpassa porque vai dizer aqui, né? Que o testemunho e a integridade falam profeticamente ao mundo, na qual a igreja vive, participa e serve. Então, é o testemunho, é a integridade, é a palavra,
É a graça do Senhor de viver e não ser. É a graça do Senhor de viver no mundo, mas não ser no mundo, que vai fazer diferença nas nossas ações, que vai fazer diferença naquilo que a gente fala, que vai fazer diferença como o outro nos enxerga, que vai fazer diferença nessa aceitação da nossa voz. Então, nós somos o quê? Essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo adquirido, para quê? Adquirido para proclamar. E proclamar o quê? As virtudes, as características daquele que nos deu uma nova identidade. Nós somos chamados, né, para distribuir aquilo que o Senhor tem nos dado, para compartilhar dessa graça, desse favor imerecido, desse amor que nos alcançou. E dentro desse contexto, né, o crente demonstra a sua fé, e a gente precisa demonstrar a sua fé, e aí a gente vai, a partir do momento que a gente compartilha, a partir do momento que a gente vivencia essas questões, né, nós vamos despertar nessas pessoas o desejo de conhecer o Senhor dessa fé. Essa fé que faz a diferença. E aí é interessante a gente pensar nessa fé dentro de 4 premissas. A primeira delas é o quê? O crente que proclama. Nós somos chamados a proclamar. Nós somos chamados a falar. Nós somos chamados a não nos calar. Por quê? Porque nós somos chamados a evangelizar. Então o crente ele proclama, o crente evangeliza, fala das boas novas da salvação. O crente, a partir do momento, né, que ele ganha aquela pessoa para o Senhor Jesus, a partir do momento que ele compartilha, que ele evangeliza, que ele proclama, ele é chamado a ensinar, a falar do amor do Senhor. E dentro dessa questão, ele é chamado o quê? A discipular. O crente discipula, faz novos discípulos. E tudo isso coberto, tudo isso debaixo da orientação do quê? Do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que revela a Cristo a vida da pessoa. É através da obra do Espírito Santo que o quê? Que a pessoa é transformada. É através dessa regeneração em Cristo. Então, nós somos chamados a essa questão, mas há alguns entraves. E aí a gente perpassa nessa questão. Quais os entraves? Quais os entraves que podem complicar ou que podem colocar essa visão de sacerdócio e de igualdade numa situação muito delicada? Quais os entraves que nós muitas vezes trazemos conosco que traz para mim e para você dificuldades nesse processo de entender que todos somos um diante do Senhor e que todos somos iguais diante da presença dele? Um desses entraves são os nossos tipos de posturas. É quando a nossa forma de ser e de agir traz para nós convicções que nós fazemos juízo de valor. E que o que é o juízo de valor? A gente começa a trazer aquilo que a gente pensa, a nossa forma de ser e de agir, as nossas convicções para esse contexto de sacerdócio, para esse contexto do compartilhar. E dentro dessa postura, eu enumero as 5 juízos, né? 5 questões que podem ser entraves profundos nesse processo de igualdade. O primeiro delas é o preconceito racial, que pode nos ser entrave nesse compartilhar, que pode ser entrave nessa questão do exercício do sacerdócio, que pode ser entrave nessa questão desse pleno exercício. Por quê? O preconceito racial, e quando eu digo racial, eu não estou dizendo só da questão de negritude, cor da pele, eu estou indo para uma questão muito mais ampla. Esse preconceito racial, enquanto causa de cor de pele, mas também de etnia, também de ascendência de uma pessoa. Então a gente chega e diz assim, não, todos não somos iguais assim não, porque há diferença, né? Todos somos iguais assim, porque nem todos são dignos da mesma questão. Olha, todos somos iguais, mas é quando eu trago essa minha visão de mundo para esse contexto, isso é um trave. Porque o Senhor me chamou a compartilhar. Jesus morreu por todos os povos, línguas, nações. Ele não morreu por uma etnia, ele não morreu por uma raça. Dentro desse contexto também da igualdade, a questão da xenofobia, que é o preconceito cultural. É o preconceito contra pessoas de outros lugares.
E aí o Senhor quebra isso, né? E aí o Senhor conversa com a mulher samaritana, e aí o Senhor traz essa questão dos judeus, dos gentios. Por quê? Porque xenofobia é o preconceito contra a pessoa de outro lugar. E a gente traz isso. Ah, não quero nem conversa com esse pessoal do Sul. Ah, não quero nem conversa com esse pessoal do Rio. Ah, eu não quero nem conversa com aquele pessoal. Ah, eu não quero nem conversa com... Não, nós somos chamados à pluralidade cultural. Porque o nosso Deus é um Deus que olha para todos e de maneira igual. A terceira questão, que pode ser um fator complicador, é o preconceito social. Não. Um determinado tipo de pessoa, olha, Deus já falou que é difícil um rico entrar, eu não quero nem... Oh, não. Eu só vou para o meu grupo, para o meu nicho. O que é o preconceito social, né? É a análise da capacidade econômica, nos padrões de consumo, nos modos de vida ligados à classe social. Então, tem a igreja que só conversa com um determinado tipo de pessoa, né? Tem tal igreja, não, essa aqui é uma igreja de periferia, não, essa aqui é a igreja só de quem joga, não, é a igreja só de quem canta, é a igreja dos artistas. Não! Nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos servos, nós somos um. E de igual valor ao nosso Senhor. A quarta questão, que também pode ser um entrave nesse processo de igualdade, é o preconceito religioso. É a discriminação baseada em um culto, credo, manifestação, através de qual a gente pode até cair na intolerância religiosa. Do ponto de vista o quê? Não, eu não converso com determinado tipo de religião. Não, eu não converso quem é, né? Não, eu não converso de quem é daquela religião. Não, eu não converso com quem é de matriz. Não, eu não converso com quem é espírita. Não! Nós somos chamados a proclamar, nós somos chamados ao diálogo da parte do Senhor, nós somos chamados a olhar todos quanto um, nesse processo que o homem chamou de sacerdócio. Eles precisam, nós precisamos. Quem éramos nós? Quem era eu? Quem era você? E o Senhor nos alcançou. Dentro dessa concepção vem a quinta, que é o capacitismo, que é essa construção social do que é perfeito. Então, vou dizer assim, olha, os surdos, né? Os mudos, os deficientes, os que têm complicações de ordem psíquica. Não, eles não estão. Eu não sei lidar, eu não sei trabalhar. Então nós precisamos, né? Há uma multiforme sabedoria alcançá-los. Se eu estava conversando com uma amiga minha, que é intérprete de Libras, e ela estava dizendo, Érica, maciçamente as pessoas que têm deficiência auditiva vão para os testemunhos de Jeová, porque eles têm um processo lindíssimo de acolhimento. Eles conseguem dialogar com essas pessoas. E nós? Temos dialogado com os surdos? Nós temos dialogado com as pessoas que têm dificuldade intelectual? Nós temos dialogado com as pessoas que aparentemente para nós não estão no processo de construção social, porque isso chama capacitismo. Quando a gente acha que o diferente não é capaz de entender a nossa linguagem. Quando a gente acha que aquele que não está no nosso processo não é capaz e não é merecedor desse processo. Mas o Senhor morreu por todos. Nós somos iguais diante do Senhor. O povo de Deus é um povo 100% missionário. Nós somos chamados a proclamar. Nós somos chamados a estabelecer esse diálogo, esse vínculo, esse processo. Irmãos, que desafio para nós. Que desafio para a igreja. Que desafio no tempo presente de falar com o diferente. Que desafio no tempo presente de respeitar as diferenças do ponto de vista de assim, olha, não é igual a mim, mas o mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por ele. E a palavra vai dizer em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há lugar para as diferenças. Judeus, não judeus, mulheres, homens, todos, repete comigo, todos em Cristo Jesus formam um só povo. É tremendo esse texto. É desafiador, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, como diz no versículo 26. E aí eu pergunto, e aí? E eu com isso? E você com isso? Será que nós temos tido essa visão?
Será que nós temos tido essa sensibilidade? Será que nós temos tido essa visão espiritual desse processo? Será? Pensa aí comigo. Será? Porque muitas vezes nós trazemos uma coisa que a psicologia vai chamar do viés inconsciente. E o que é o viés inconsciente? É a nossa forma de pensar que foi determinada por todo o conceito social, histórico, geográfico, familiar e que a gente traz. Então a gente acha que fulano não é muito digno do céu, não. A gente acha que Beltrano, mas esse aí, será que eu vou encontrar? A gente acha que, não, mas aquele tipo de pessoa já não tem nem como, sabe? É quando a gente traz essa forma e é preciso superá-lo. E superá-lo em Cristo Jesus. Superá-lo à luz da palavra. Superar à luz de Gálatas, que vai dizer aí que todos sois um diante do Senhor. E aí Jonas teve esse processo. Jonas olhou para os ninivitas e disse, olha, não tem como. Não tem como, Senhor, não tem como. Então Jonas é essa identidade que traz para nós desse sal que não quer salgar. Essa identidade que traz para nós, por quê? Jonatas, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, mas que excluía da missão de Deus e no mundo. Se excluía. Mas o Senhor mandou, mas eu não vou. O Senhor mandou, mas eu não quero. O Senhor mandou, mas não é bem assim. O Senhor mandou, mas eu vou para Tarsis. O Senhor mandou. O que o Senhor tem nos mandado, irmãos? Para onde o Senhor tem nos mandado? Mas com aquele tipo de gente eu não quero nem conversa. Para onde o Senhor tem nos mandado? Será que nós temos ido para Tarsis? Será que nós temos pegado as nossas posses, as nossas possibilidades, pago a passagem, entrado no navio e ido para outro processo? Será que nós temos utilizado aquilo que o Senhor nos deu como identidade para fazer aquilo que Ele não nos chamou? Para onde o Senhor tem nos chamado? O que o Senhor tem requerido de nós? Então Jonas se achava mais santo que o resto do mundo. Não, para aquele tipo de povo, não merece não. Eles não, Senhor, não. Não, eles não têm condição. Então Jonas não conseguia amar os diferentes, né? Ele só amava, ele só estava amando os iguais. Porque aquilo ali tem minha identidade, meu jeito, minha forma. Então é mais tranquilo, né? É mais tranquilo falar com os pares. Mas o Senhor nos chama ao desafio da igualdade, ao desafio de olhar como Ele olha, que diz que sois todos um diante da minha presença. No processo de igualdade. Nós olhamos no processo de igualdade através da palavra. E a equidade o Senhor se encarrega de olhar as nossas especificidades. Já Paulo tem outro processo. Porque Paulo é o sal que quer salgar. Paulo é aquele que quer fazer diferença. Paulo também, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas que se incluía na missão de Deus no mundo. E o mundo na graça e na salvação de Deus. Reconhecia a questão que dizia assim, olha, aquele que me alcançou, aquele que mudou a minha vida, aquele que fez por mim, é suficientemente poderoso para fazer por todos. Quem era eu? Olha para você, irmão. Quem era você? Olha de onde o Senhor te tirou. E você está aqui. E eu estou aqui. Então, os nossos irmãos são igualmente merecedores do nosso olhar. Porque nós não merecemos nada. E o Senhor tem nos dado tudo. Nos deu Jesus. Nós não somos dignos. E Ele trouxe para nós a graça, o perdão, a libertação. O sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Ele me alcançou. Ele te alcançou. Paulo dizia, né? Como diz lá em Romano, preferia se perder a perder aquele pelos quais Jesus morreu. Que entendimento, que premissa de visão, que premissa de sacerdócio, que entendimento da real postura no mundo. E é isso que nós precisamos. Isso perpassa por olhar o outro num processo que a gente vai chamar de empatia. E empatia é um exercício diário. Olhar para o outro é um exercício diário. O Senhor nos chama a olhar para o outro. Olha, precisa amar o outro.
assim como você se ama. Olha, se você fala que me ama, que você não vê, e você não consegue estabelecer o amor com aquele que é igual com você, aquele que você vê, você precisa melhorar. É isso que o Senhor diz para mim, para você. E pensando nessa palavra empatia, né, que vem da fusão de duas palavras gregas, que coaduna com a questão que é para dentro e a questão de sentimentos. Ou seja, é olhar a empatia, né? Ela é a questão de olhar para o outro com o mesmo sentimento. E a palavra empatia, apesar de não estar na Bíblia, né? É essa concepção desse ponto, dessa palavra específica. A Bíblia está cheia de processos de empatia. A Bíblia está cheia de processos que o Senhor nos convida a olhar para o outro, assim como Jesus olhou. A compartilhar sentimentos, né? A exercer essa afeição fraternal, essa compaixão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 vai dizer, finalmente, todos vocês, né, têm o mesmo modo de pensar, de sentir, amem uns aos outros, sejam educados, humildes, ou seja, a busca da cordialidade, a busca de me colocar no lugar do outro, a busca de olhar o outro como igual, a busca de exercer esse acolhimento ao outro. E aí? Que dificuldade? Que processo? O negócio começa a ficar estreito quando a gente pensa assim, olha, eu sou sacerdote, eu exerço, eu estou ali, estou buscando. E aí? E o princípio da igualdade? Que Deus nos dê compreensão. Para quê? Né? Vamos olhar aí para um e vamos olhar para o outro aí. Esse pensamento aí. Nos dê compreensão para quê? Nos dê compreensão, primeira coisa, para entender que assim como a comunidade, né? Assim como Pedro agiu naquela comunidade onde ele estava, né? Assim como a comunidade de 1 Pedro, a gente também tem que ser o quê? Atuante na sociedade. Nós também temos que ser atuantes. O que você tem feito no lugar onde o Senhor tem te plantado? Qual a diferença que você tem feito no lugar onde o Senhor tem te permitido estar? Será que você tem sido atuante? Será que as pessoas podem contar com você com uma palavra? Será que você tem sido mais um? A gente precisa exercer o sacerdócio em benefício da comunidade. A gente precisa colocar os nossos dons, talentos, precisamos colocar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a serviço. Na missão, a gente precisa proclamar, servir, testemunhar de Cristo ao mundo, sem barreiras. Olha, eu não quero olhar como Jonas olhou. Que você também, minha irmã, que você, meu irmão, que a gente possa pedir ao Senhor nessa noite do dia 25 de outubro, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu preciso entender esse princípio da igualdade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28 vai dizer que nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Por quê? Lê comigo aí. Por quê, minha irmã? Por quê, meu irmão? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos iguais diante da presença do Senhor. E aí, quando eu começo a ler essa questão, como eu começo a ser confrontada com isso tudo, eu preciso entender aí o que esse autor vai dizer, né? Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Quem precisa melhorar sou eu. Quem precisa entender essa graça do Senhor que alcança a todos, indistintamente sou eu. E eu sou chamada nessa noite, você é chamado nessa noite a refletir que o sacerdócio, ele perpassa por entender que todos somos iguais diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe de tal maneira que você possa exercer esse sacerdócio com graça, com entendimento e entendendo que todos nós somos um diante do nosso Deus.